Porque pessoas que só tiveram um relacionamento podem estar totalmente devastadas. E elas são, perfeitas para relações tóxicas. Porque elas estão com um vazio desse tamanho, todas confusas, sem senso de identidade. Elas querem amor, aí vem uma pessoa antagonista e pronto. Não é que eu vivi o que eu vivi, é que eu superei o que eu vivi. Isso não quer dizer que nada da minha história não é impactado pelo meu passado, mas eu não tenho um relacionamento tóxico na prática, eu não sou tomada por culpa, você entendeu? Eu trato narcisistas, trato pessoas com personalidades antagonistas, com anos eles têm melhorias, nem todo mundo fica em terapia, não fico levando pro lado pessoal, porque o que é sua responsabilidade é sua responsabilidade, o que é minha responsabilidade é minha responsabilidade. Então, o fato de eu consigo identificar e satisfazer as minhas necessidades, eu não fico nos lugares onde as minhas necessidades não são satisfeitas, sou capaz de ter conversa extremamente difícil e desconfortável com meu marido, com a minha irmã, com as minhas amigas. Não fujo, não chego com agressão. Tenho conversa de adulto, é isso que me permite. Se você ainda é reativo, controlado por culpa, não sabe das suas necessidades, não sabe os seus valores, não sabe quem você é, não sabe o que você quer, não consegue comunicar, você não tem chance. Você não tem chance. Otari, e algo que, assim, que eu fico impressionado a hora que eu vejo o conteúdo que você coloca na internet, seus vídeos, e toda vez que a gente combinou de você vir aqui, de falar com sua assessoria, tudo, é nítido, assim, que você consegue colocar limite em todo o seu dia, assim, todo o tempo que você tem, né? A hora que eu posso conversar com você, eu posso, a hora que eu não posso, e tá tudo certo, o tempo é meu, a hora que você vai ter o seu foco pra fazer sua aula de pole dance, você tem, sua vida é toda controlada por você, você é a dona da sua vida, e você tem total consciência disso, né? Isso é muito top também. Como que você conseguiu perceber isso através das redes sociais? Porque você falou, é nítido, e de fato é assim mesmo a minha vida hoje em dia. Mas o que transpareceu isso pra você? Eu vejo, por exemplo, a hora que eu vou combinar com a sua assessoria, né? Sempre pessoal super receptivo, conversa com a gente, tudo, mas o contato de combinar algo é com a sua assessoria, não é com você, né? Para fazer você com as suas alunas hoje, né? Hoje você já conseguiu colocar na sua vida que você não tem pacientes mais, você tem alunas, né? Então eu vejo essas coisas assim e para você vir aqui conversar com a gente já conversou sobre isso. Você se prepara para estar aqui com o Três Irmãos, né? E aí você tá 100% focada na nossa conversa e você tem um tempo para fazer toda essa preparação. Eu vejo que isso é tudo uma forma de você pôr organização na sua vida e pôr limite e ter controle total da vida. É o que me parece. Perfeito, que ótimo que transparece isso, porque eu acho que a única forma de ensinar é sendo modelo. Então, como eu não tinha limite nenhum, isso foi aprendido. Tudo isso que vocês estão vendo foi aprendido. Nada disso foi natural. Eu não tinha nenhum limite. Nenhum limite. Às vezes que eu fui roubada, por, não conseguir colocar limite, você não tem noção. Né? Então, a vida te dá tapa, o mesmo tapa, na mesma ferida, até você começar a despertar, né? E também o meu diagnóstico de autismo foi libertador. Porque eu entendi que eu fico exausta com interação social. Eu fico exausta. Sério? Exausta, cara. Exausta. Por isso que vocês estavam tentando marcar antes em outros momentos, né? A Emma me passou. Mas é que se eu não tenho saúde mental pra isso, não vai rolar. Não, mas é que pode. Não vai rolar. Eu preciso estar com saúde mental. Até pra estar aqui e falar algo de útil. Dar meu tempo de qualidade pra vocês. As pessoas estão gastando seu tempo de vida vendo isso. Entendeu? Então, se eu não posso, eu não posso. Sabe que eu até queria saber a sua opinião sobre isso. A gente tem um amigo nosso, virou um irmão, que é o tio João. E ele foi recente pra nossa cidade pra gravar um podcast com a gente. E foram dias muito intensos, ele ficou lá 2 dias, tudo, e se deu todo o tempo dele pra gente e tal, e acabou esquecendo de tomar o remédio dele. Ele chegou em Belo Horizonte, ele surtou, e ficou afastado das redes sociais um tempo, porque ele falou assim, cara, se 2 dias sem tomar remédio fez isso comigo, quer dizer que meu limite é 2 dias pra mim ficar pensando em fazer algo de ruim comigo, eu vou me tratar. Eu vou me tratar e me isolar de todas as pessoas e graças a Deus o tio João tá muito bem hoje, né? E aí eu deixa eu saber o que tá acontecendo. Peguei um vídeo dele pra ver, ele tem autismo, e ele falou que o cérebro dele funciona assim,
24 horas por dia. E que ele não aguenta, porque ele consegue lembrar de tudo que aconteceu na vida dele como se fosse ontem. Isso pra mim foi assustador, assim. Ele chegou a falar que até o mal que ele sofreu dos amigos, da mãe, desculpa, de parentes, ele não falou de parentes, de amigos, de pessoas próximas, ele consegue lembrar tudo como se fosse ontem. Eu fiquei assustado, eu falei assim, como que a pessoa pode ter um cérebro dessa forma, né? Porque para alguns pode ser um poder da pessoa dar conta de lembrar de tudo, mas eu acredito que seja até uma maldição isso daí. O autismo tá... Eu não tenho esse superpoder que ele tem, porque eu tenho o TDAH junto. E aí é uma dissociação constante, né? Mas autistas... É como se o nosso cérebro... Neurodivergentes de forma geral, mas é como se o nosso cérebro fosse... As outras pessoas são um carro, o nosso cérebro é um trem. Tanto que autismo tá ligado quase sempre a transtorno de ansiedade. Porque como é que você banca, você não conseguir desligar, a sua intensidade ser extrema... E quando você desliga, é desligar desse jeito. É capotar e não funcionar mais. Parece balela pra quem tá de fora. Mas é um nível de exaustão psicológica e física que você tem que se isolar da humanidade. De tanto... Cara, pra você ter noção, eu vejo as minhas melhores amigas 4 vezes no ano. Esse naipe que é pra mim. Então, por isso que eu te falo, o diagnóstico, quando a pessoa leva a sério o diagnóstico, ela para de se punir por ser desse jeito, porque a gente se sente muito tipo, o que de errado comigo, cara? Por que eu não consigo fazer o básico que outras pessoas conseguem fazer? Em isolamento eu faço mais. Porque daí eu consigo me recuperar, eu tenho as minhas rotininhas que me acalmam, né? Eu tenho minha meditação, eu tenho meu treino, eu tenho meus gatos, né? São coisas do meu dia a dia que são previsíveis e tal, autista tem disso, precisa de coisas previsíveis, não lida bem com mudanças, né? Aí a gente consegue se regular e ter uma vida de qualidade. Por isso que é libertador o diagnóstico. Então, mas assim, quando você fala que hoje você organizou toda a sua rotina, que você tem uma qualidade, né, de escolhas, posso ir, não posso, isso não é real para muita gente. Não é. Você entende? Não é. Não são só escolhas, algumas pessoas realmente não têm as escolhas, elas precisam de né? E como você fazer numa situação dessa, onde você não pode escolher as suas... Olha, é por isso que 20 e poucos % de autistas não conseguem trabalhar e vão ser eternamente dependentes de viver com seus pais. É por isso que muitas mães e pais de autistas, o maior medo deles é eles morrerem antes do filho. Ao mesmo tempo que é tão difícil cuidar de algumas crianças autistas que os pais às vezes têm ideação suicida. Do nível de estresse. Isso não é pra falar mal da criança, o que a criança tem a ver com o fato de ter, não é isso, entendeu? Mas esse nível de estresse que é você saber que tem uma pessoa lá que não consegue funcionar de acordo com as regras da sociedade. Então, eu também, quando eu era professora de inglês, quando eu era comissária de bordo, eu tinha uns sintomas que eu não entendia na época, sabe? De síndrome de pânico, de precisar me afastar durante 6 meses da aviação e depois daqui a pouco durante mais 6 meses da aviação, de começar a ter quando eu era professora de inglês, eu trabalhava tanto que eu não lembrava do meu nome. Eu não tô de brincadeira, eu tinha que ir do meu endereço, eu tinha que ir lá pra recepcionista da escola e falar pra ela, onde é que eu moro? E ela tinha que me falar meu endereço para conseguir chegar em casa. Do jeito que impactava meu cérebro de ter tanto aluno o tempo inteiro. Eu não entendia porque que eu... E eu nunca... até como terapeuta, eu nunca... Eu fiz uma entrevista esses dias com a Alessandra Assis. Ela falou, na pandemia, às vezes eu tinha 10, 12, 13 pacientes por dia. Nunca na minha vida que eu tive 10 pacientes por dia. Cara, eu tive 5 pacientes num dia e pra nunca mais. Já ficava... Nunca mais. É dor física. Entendeu? Então, só pra vocês entenderem, no meu caso, eu sabia que tinha alguma coisa de errada quando eu tava na aviação. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. E algo falava, trabalha em casa, vai ficar sozinha, vai ficar sozinha, vai ficar sozinho. Eu pesquisei durante anos, o que eu tenho pra oferecer pra humanidade que alguém pagaria alguma coisa pra eu conseguir ficar em casa, mano, pra eu não ter que interagir com as pessoas o tempo inteiro. Nunca quis ter clínica física. Pra não ter que ficar interagindo com as pessoas. Sempre fiz tudo pela internet. Eu não sabia por quê. É que eu fui me respeitando.
E aí foram anos de transição, porque não tinha opção de voltar pra casa, né? Ficar dependente dos outros. Então, eu também não entendia. E eu escolhi essa profissão por várias razões, entre elas, para eu ficar em casa. Como que você ensina um paciente a colocar limites na vida dele? Eu ensino ele a perceber o corpo dele, porque o nosso corpo fala, algo tá errado aqui. Independente de você ser autista, de você não ser autista. Lembra que eu te falei que quando eu não tinha limites, eu sentia culpa por não ajudar as pessoas, mas eu sentia ressentimento? Uhum. O ressentimento tá falando. Tariana, tu tá realmente afim de fazer isso? Se tu sente tanta raiva, se tu fica ruminando tanto, poxa, mas essa pessoa também... Blá, 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 blá. Peraí, a responsabilidade dela saber dos meus limites ou é minha responsabilidade comunicar meus limites, né? É fácil ficar culpando os outros, mas é que quando a gente não tem limites, a gente sente raiva do outro, né? Quando eu entendi, os meus limites são 100% a minha responsabilidade. Eu que tenho que entender meus limites. E eu que tenho que comunicá-los. E eu que tenho que ficar nos relacionamentos onde eles são respeitados. O outro não tem uma bola de cristal pra saber o que é ou não é meu limite. Então eu comecei a respeitar meu corpo mesmo. Então, se eu vou tomar uma decisão, tá, eu sinto ressentimento, eu sinto peso, tá me ativando uma sensação de obrigatoriedade, eu tô sentindo culpa. Por que eu tô sentindo culpa? Eu fiz algo de errado contra essa pessoa? Não, ela só tá em crise e quer que você sinta culpa pelo fato de que ela tá em crise. Não, peraí. Eu não me relaciono com as pessoas. Eu não faço isso com os outros. Eu não apareço nos outros, olha, eu tô em crise, sabe? Eu vou me dar muito mal se você não fizer o que eu quero. Eu não faço isso com os outros. Ah, mas a pessoa tá em crise. Tudo bem. Ela tá passando pelo processo dela, mas o processo é dela. Ele não é meu processo. Então eu ensino as pessoas a respeitarem o que elas estão sentindo. O que eu falo da tal da bússola interna, né? A nossa bússola interna fala, não, tem uma voz lá no fundo que fala, cara, tem uma coisa errada aqui. Então eu ensino, só que a gente tem tantas outras vozes na cabeça que a gente não escuta essa uma voz. Eu ensino elas a ouvir essa voz sabe, é teu próprio corpo falando pra você, eu não aguento, me ajuda, coloca um limite aqui. E aí elas começam a ouvir o corpo delas e começam a fazer com muita culpa no início, né? Mas aí elas vão conseguir. Depois que você entende qual o seu limite, como que a gente deve agir quando ele é invadido, nosso espaço é invadido? Bom, primeiro eu perguntaria, dentro de você, vale a pena ter uma conversa difícil com essa pessoa? Uhum. Porque às vezes, gente, não tem relacionamento perfeito. Os nossos limites vão ser invadidos em algum momento pelas pessoas que a gente ama. Porque elas não têm uma bola de cristal. Elas têm as necessidades delas, né? Eu sempre falo que o termômetro de um relacionamento saudável é ter conversa difícil. Conseguir ter conversa difícil e os dois crescerem com aquilo. Não ficar, tá, concordei, e depois ficar de agressão passiva, porque na verdade não concordou. Ou ficar desenterrando o que aconteceu 10 anos atrás, na teoria foi resolvido, mas agora você tá a fim de esfregar na cara da pessoa que você tá 10 anos ruminando. Né? Não, é ter conversa difícil. Eu quero ter uma conversa difícil com essa pessoa, vale a pena? Sim. Sabe o que acontece quando a gente tem uma conversa difícil com alguém que a gente ama? A intimidade se aprofunda. A gente se sente mais seguro ainda. Porque a gente sabe que aquelas partes nossas que a gente tinha medo de expor, elas estão seguras nesse relacionamento. A gente respeita mais ainda a pessoa. Para pessoas que estão em relacionamentos amorosos, românticos, ter conversas difíceis às vezes reacende a libido. Dá mais atração sexual pela pessoa, sabe? Porque todas aquelas defesas, aqueles medos, medo de abandono, medo disso, daquilo, de punição, você entende, cara, eu respeito tanto meu marido, respeito tanto a minha mulher, que a gente conseguiu conversar com isso. Nossa, como eu sou sortuda, como eu sou sortuda, você entendeu? Agora, se algo dentro de você fala, não adianta ter essa conversa, você vai ser punida, vai acontecer isso, aquilo, outro, então...